Bom, imã é uma coisa que todo mundo conhece, mas ninguém sabe explicar na verdade o que que é. Se você pergunta para uma pessoa o que que é um imã, ela vai falar para você que é um metal que gruda as coisas. Mas explicar fisicamente o que que é um imã, quase ninguém sabe. Então, primeiro, antes da gente falar o que que é um imã, a gente tem que entender o que que é o imã, tá? Ímã é qualquer material que gera um campo magnético em torno de si. Ah, mas o que é um campo magnético? Então, campo magnético a gente vai ver no próximo vídeo. Guarda essa informação que quando chegar no próximo vídeo você vai entender. Eu não vou falar agora porque senão vai virar um emaranhado de conteúdos. E agora a gente interessa só as características de um ímã para depois a gente falar sobre o campo magnético. Bom, então o ímã ele é um material que ele gera um campo magnético em volta dele. E nesse campo magnético, materiais que são chamados ferromagnéticos sofrem influência. Então, não é qualquer material, né, qualquer metal que é imantável, né? Imantável sofre a influência do campo magnético do ímã. Se você usa aparelho, provavelmente você já tentou colar um ímã no seu aparelho. Se você não tentou, você tá com a sua experiência completamente equivocada. Volta lá e faz. Continuando. Não é qualquer material que consegue, né, que o ímã consegue atrair. São só materiais ferromagnéticos, ou seja, são materiais que, em geral, eles têm ferro na composição, tá? E aí eles são imantáveis. Existem dois tipos de ímã, tá? Um deles é o ímã natural. O ímã natural é uma pedra chamada magnetita, só que ela é muito cara e ela é rara. Então, a maior parte dos ímãs que a gente tem hoje em dia são ímãs artificiais, tá? Um ímã artificial é um material ferromagnético que opõe uma corrente elétrica. Guarda essa informação que ela vai ser importante mais pra frente em outros vídeos. Você impõe uma corrente elétrica muito alta nela e aí ela pega e vira um ímã. Eu vou deixar o link de um vídeo do Manual do Mundo que explica como é que fabrica ímã. É muito legal. Assistam, ok? Sabia que isso ia acontecer. Coronavirus! Coronavirus! Então, a gente tem ímãs naturais e ímãs artificiais, ok? Dos artificiais, eu tenho dois exemplos aqui. Tem este aqui, que eu não lembro o material dele, tá? Eu vou procurar, eu esqueci o nome, daí eu procuro e deixo na descrição. Esse aqui é um ímã... Nossa, tem cola quente nele. Isso aqui é um ímã artificial, esse é um tipo. E este daqui é outro. Esse aqui é um ímã de neodímio, tá? Ímã de neodímio, eles são bem conhecidos por serem muito fortes. Eu tenho dois ímãs de neodímio e quando eles... O outro é igualzinho esse. Quando eles grudam é bem difícil de desgrudar. Quer ver? Tá vendo? Ele é bem forte. Na verdade, como esse aqui é um pouquinho mais fraco, é mais facinho de separar depois, tá? Mas se for dois de neodímio, é bem chatinho. E dependendo do ímã de neodímio, se ele for fininho e você soltar os dois, eles batem e eles podem quebrar um com o outro. É usado principalmente pra... Você precisa fazer trava magnética, mas você precisa travar muito forte, eles usam. Enfim. A gente tem também os ímãs temporários e os ímãs permanentes. Então, esses ímãs aqui, eles são permanentes. Por quê? Eles não perdem a magnetização deles, tá? Então, esse aqui tem desde que eu sou criança aqui em casa. Esse aqui eu comprei recentemente. Mas, enfim, eles não são ímãs que perdem a magnetização com o tempo, tá? O que pode fazer eles perderem a magnetização? Um negócio chamado temperatura de Curie. A temperatura de Curie, ela é a temperatura que o material aguenta sem desmagnetizar. E daqui a pouco eu explico pra vocês por que a temperatura influencia na magnetização do ímã. Então, cada material tem a sua temperatura de Curie. É uma forma de você desmagnetizar um ímã que é permanente, ok? O ímã temporário, por sua vez, é um material que ele só é ímã em algumas determinadas condições. A gente tem ímãs que só são ímãs quando passa uma corrente elétrica. Guarda essa informação também, vai ser útil mais pra frente, tá? Ou, por exemplo, eu tenho esse joguinho de chaves aqui. Essas chaves, essas pontinhas, elas não são magnéticas, né? Elas não são ímã, tá? Elas não grudam em nenhum outro metal. Eu ia tentar colar no ímã, óbvio que ia grudar.
Só que todas têm ferro na composição. Então, o que que acontece? Quando eu grudo uma delas aqui, ela vira um ímã, tá? E aí eu consigo grudar outra, e consigo grudar outra, e por aí vai. Então, todas essas chavinhas, elas viraram pequenos ímãs agora por influência desse. Então, isso aqui são ímãs temporários, tá? Eles só são ímãs enquanto você tem a presença do campo magnético ali. Se eu soltar, vai cair tudo. Ó, caiu. Ok, ela perdeu a magnetização. Existe magnetização também por atrito. Você passa, às vezes você pega a chave de fenda e passa a pontinha dela num ímã para conseguir magnetizar. E aí ela conseguir pegar os parafusinhos. Mas é fácil de perder esse tipo de magnetização, ok? Tá. O que você precisa saber sobre um ímã também? Todo ímã tem dois polos, o norte e o sul, ok? Como eles estão divididos depende do ímã. Esse ímã aqui, uma face dele é o norte e a outra face dele é o sul, tá? Esse aqui também, esse pequenininho, ele é um cubinho. Ai. Mas ele é também da mesma forma. É um pedacinho, um lado é o norte e o outro é o sul. Você consegue detectar a polaridade usando uma bússola. Então, eu tenho uma bússola aqui, eu vou mostrar pra vocês o norte e o sul do ímã. E eu acabei de grudar um ímã no outro aqui. Então, aqui eu tenho minha bússola, tá? É que tem ímã por perto, então ela vai ficar mexendo. A flechinha indica o norte, e aí eu vou usar pra olhar a polaridade dos ímãs. Então, primeiro eu vou pegar esse ímã grandão aqui, tá ok? Vamos lá. Eu coloco aqui perto, ó, então a flechinha tá pra cá agora. Então, este aqui é o polo norte do ímã, e este aqui é o polo sul, ok? Se eu inverto, ó, mesma coisa. Polo norte, polo sul, tá? Deixa eu pegar o pequenininho. O pequenininho ele é um pouquinho mais difícil. Aqui é o polo sul, e ali onde tá meu dedo médio é o norte. Se eu virar, ó, inverteu. Então, o polo norte agora tá no meu dedão, e o polo sul tá aqui na direção do meu dedo médio, ok? Todo ímã tem polo norte e polo sul, tá? Por isso é chamado dipolo, porque são dois polos, tá? Não existe monopolo magnético. Até hoje nunca conseguiram achar um monopolo magnético. Sempre que você tem um polo, você tem o outro. Isso implica que, se você pegar um ímã, e o outro tá grudado aqui. Se você pegar um ímã e quebrar ele, cada vez que você quebra, surge um novo polo norte e um novo polo sul nos pedaços, tá? Você nunca consegue separar o polo norte do polo sul. Você sempre vai ter os dois. Então, se você quebrar o ímã no meio, ele vai aparecer um norte e um sul. E se eu cortar, né? Eu falei que esse aqui é o polo norte, acho que esse é o sul. Não lembro mais as faces, mas não importa. Se eu cortar bem no meinho aqui, não vai adiantar. Você vai continuar tendo um polo norte e um polo sul, tá? Ele se divide de novo, ele vai se dividindo. Você pode ter um desse tamanhinho assim, ele vai ter um polo norte e um polo sul. Quando se você cortar infinitas vezes o ímã, ele vai aparecer infinitas vezes um polo norte e um polo sul em cada pedaço, ok? Não tem como. O ímã, quando você tem dois ímãs, polos diferentes se atraem e polos iguais se repelem, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui. Ó. Ai, esse ímã é muito pequenininho, é difícil de segurar. Eu tive atração aqui, atração magnética, né? Então, eu não sei... Esse aqui acho que era o polo sul que eu tinha falado, então esse provavelmente é o... Por bem esperto, né? Esse provavelmente é o norte, tá? Porque ele... Ai, é muito forte. Eles se atraem, tá? Bom, então, aí deixa eu fazer o contrário. Só deixa eu segurar direitinho que ele escapa. Então, agora, esse aqui é o norte e esse aqui é o norte também, esse lado, tá? Então, eu vou tentar juntar os dois. Você pode fazer o esforço que você quiser, você não consegue juntar, tá? Esse ainda é pequenininho, eu até consigo empurrar, porque, na verdade, a outra face acaba sendo atraída pelo ímã. Mas se forem dois ímãs grandes, um escapa do outro e você não consegue de jeito nenhum fazer com que eles se juntem, tá? Você sente uma força que tá empurrando de volta. Então, é um princípio de qualquer ímã, ok? Bom, e como é que um ímã funciona, né? Como é que ele faz, como é que ele consegue, então, fazer isso aqui, né? Eu consigo atrair tudo pra ele. Bom, o que acontece? Isso só funciona com metal, né? E o metal tem que ser, ele tem que ter uma liga de ferro, alguma coisa de ferro ali nele. Isso só acontece porque é o seguinte, o átomo, ele tem os elétrons girando, então você tem o núcleo do átomo e aí você tem os elétrons em volta na eletrosfera.
Os elétrons, eles têm um negócio chamado spin. O que é o spin? O spin é o lado em que o elétron está girando de um jeito bem grosso, tá? Bem tosco. É o lado que o elétron está girando em volta do núcleo. Então, ele gira, imagina os planetas. A Terra não gira em torno de si mesmo, em torno do Sol. Então, o elétron faz a mesma coisa. Ele gira em torno do núcleo e em torno de si mesmo. Só que cada elétron, ele gira de uma forma, tá? Ele tem um tipo de spin. Ele gira ou para um lado ou para outro lado. O que o ímã faz é, a influência do campo magnético dele faz com que essa desordem na hora que eles estão girando suma. E aí eles giram todos iguaizinhos para o mesmo lado. E aí, quando você tem os elétrons ordenadinhos, esse fenômeno acontece e ele atrai o do outro material, ok? E aí, a gente volta na história da temperatura de Curie. Por que existe uma temperatura que é capaz de acabar com a magnetização de um ímã? A temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, mais eles se agitam. No ímã, o spin dos elétrons estão todos organizadinhos, estão todos virando para o mesmo lado. Na verdade, não é completamente, tá? Mas para fins teóricos a gente fala que é. Então, eles estão lá girando. O que acontece? Quando os átomos começam a vibrar mais, porque a temperatura está aumentando, começa a ficar mais difícil para os elétrons manterem aquela órbita deles sempre certinha, porque a rede toda tá tremendo ali, né? Tá vibrando. E se chegar numa temperatura muito alta, chega um momento que essa vibração, ela desestabiliza a rotação dos elétrons. E aí o material perde essa organização do spin. Perdeu a organização do spin, ele perdeu a capacidade de magnetizar, ele perdeu a função dele de ímã. Então, o ímã deixa de ser ímã. É chamado ponto de Curie, ou temperatura de Curie, como eu já falei um pouquinho antes no vídeo. E cada material tem a sua temperatura ou ponto de Curie, ok? É isso. Assistam ao próximo vídeo que eu vou explicar daí o que é um campo magnético. E aí a função do ímã vai ficar um pouco mais clara, ok? E até!